Para nesta noite nós louvarmos, exaltarmos e engrandecermos o nome do Senhor Jesus. Eu quero desde já convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15, 16 e 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15, 16 e 17. Aleluia, glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa e impôs-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Amém. Meus queridos e amados irmãos, eu exalto ao Senhor por essa oportunidade e a confiança que o irmão Manso tem nos dado para transmitir essa palavra. E eu quero nessa noite meditar nesse texto convosco dentro do seguinte tema: o preço de uma escolha. E quando falamos de escolha, nós falamos de escolher, falamos de uma posição, falamos de algo que o Senhor nos dá, falamos de uma chamada, falamos de um ministério. E todo aquele que é chamado, todo aquele que tem um ministério tem um preço a pagar. Todo aquele que é chamado por Deus tem um preço a ser deliberado na sua caminhada. Isso podemos observar em meio à sua palavra, que todo grande homem de Deus teve que passar por as suas provações. Todo grande homem de Deus, toda grande mulher tem as suas provações diárias. E eu quero nessa noite trazer ao meu e ao teu coração algumas reflexões daquilo que nós passamos dia a dia, daquilo que nós enfrentamos na nossa caminhada, daquilo que nós sofremos em meio à nossa jornada. E quero transmitir ao teu coração uma grande certeza, que mesmo em meio às provações por meio da tua caminhada, mesmo em meio às provações por meio da tua escolha, algo de especial o Senhor Jesus tem preparado para mim, Ele tem preparado para você, porque a luta nessa terra dura somente um tempo, mas depois que a provação passa, depois que todo mundo se acerta, uma grande vitória, uma grande bonança vem sobre as nossas vidas. Eu posso dizer para você, por meio do Espírito Santo, que eu sinto nessa hora, que a tua vitória vem depois da tua provação, a tua vitória vem depois do teu deserto, porque o Deus que te chamou, o Deus que te escolheu, Ele começa a tua vitória. Eu já estou sentindo a glória de Deus aqui, e não é emocionalismo, nada, Aleluia a Deus. louvado seja o nome do Senhor. Quando eu leio o texto de Atos dos Apóstolos, eu vejo a história de um homem que teve coragem, um homem que desafiou até o próprio Deus. E eu quando leio Atos, eu me alegro por a vida de Paulo, porque uma pessoa teve coragem de enfrentar Deus de uma forma como ele enfrentou. Não são todos que eu vejo, mas Paulo ele tinha uma audácia tremenda. E ele perseguia os crentes, prendia os crentes e muitos ele matava. Mas a história de Paulo não se reflete somente nisso. A história de Paulo se reflete em uma grande chamada que Deus tinha para ele. E a história de Paulo vai refletir na tua vida nessa noite. Porque você também foi perseguidor. Você também não gostava de crente. Você também não gostava de adorar a Deus como Paulo, como outros nós adoramos. Você não gostava de estar na casa do Senhor com o teu joelho prostrado, adorando a Ele, clamando a Ele, dia após dia. O nosso propósito antigamente era estar somente em umas 2 horas na igreja, depois pegar a festa, pegar um forró, um pagode e aí para demais. Mas hoje existe uma diferença nas nossas vidas.
a sua vida. E esse mesmo poder que reflete na vida de Paulo também reflete na minha e na tua vida. O mesmo Deus que chamou Paulo, chamou a mim e chamou a você. E eu vou me apegar em meio ao versículo 16. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Você pode imaginar uma mensagem dessa, falar de provação num momento desse, falar de algo tão pesado, mas é algo que nós enfrentamos a cada dia. É algo que nós temos que passar a cada dia. E isso é real por meio da Bíblia Sagrada, porque todo homem tem todas as suas dificuldades. Se formos olhar a Bíblia de Gênesis até Apocalipse, todo homem, toda mulher passaram por provações. Paulo foi um. O Senhor Jesus Cristo também passou pelas provações. A prova do Senhor Jesus não se compara com a dos outros, porque a dele é inefável. A dele não se pode comparar com a de ninguém. Os homens sofreram normal, como ele sofre a cada dia. Mas a história do Senhor Jesus é diferente. Quando falamos de provação, quando falamos de sofrimento, não podemos somente notar dia a dia o que nós passamos, mas temos que lembrar que o Senhor Jesus sofreu mais. E o Senhor Jesus padeceu mais. E é por Ele que nós estamos aqui. É por Ele que nós adentramos diante da sua casa, adentramos diante da sua presença, sofrendo as perseguições do dia a dia, sendo caminhados dia a dia por pessoas, mas enfrentamos o maligno e dizemos ao Senhor: o Senhor é fiel e permanece para sempre. Aleluia. E quando vamos observar em meio à palavra do Senhor, tantos homens, tantas mulheres, eu observo Ana. Eu vou começar com as mulheres, que, como diz muitas pessoas, é o vaso mais frágil, é quem mais sofre, é quem mais suporta o peso do homem, é quem mais tem que orar para aqueles que têm ministério. A mulher é uma coluna que sustenta o ministério de muitas pessoas. Isso nós vemos no ciclo de oração. Quantas irmãs vêm colocar os seus joelhos no chão, orando pela igreja, orando pelo ministério de outras pessoas, orando para que Deus venha salvar as pessoas, para que Deus venha salvar os seus filhos. E quantas nós devemos orar para que Deus venha salvar os seus familiares? Quantas nós devemos pedir oração pelo sofrimento, pelas lutas que estão passando em casa, pelas lutas que estão enfrentando com seus filhos, com seu esposo ou por outras pessoas? Quantas mulheres de Deus estão hoje chorando, esperando somente a bênção, esperando que Deus entre em providência e traga sobre a sua vida uma resposta, traga sobre a sua vida algo que tem lhe alegrado, algo que tem lhe alegrado o coração? Ana esperou por muito tempo. E essa história é conhecida da igreja. Ana orou, Ana chorou, Ana rogou a Deus. Ana era caluniada, Ana era zombada por Penina. Mas no momento certo, Deus lhe deu a vitória. Nós oramos, nós choramos, nós sofremos, mas a vitória só vem no tempo certo. A vitória só vem no momento em que Deus tem preparado para nos abençoar. Eu não sei qual é a provação que você está passando. Eu não sei qual é o sofrimento, qual é a barreira, qual é a luta, qual é a provação que você